Pode sentar, queridos. Quero fazer um pedido, pastor Celinho e o pastor Valdivino. Por favor, dá uma olhada. Eu vou começar a palavra quando o pessoal que estiver andando lá em cima descer. Por favor, dá uma olhada na classe de crianças, quem está lá passeando. E ali também, do Marlon para lá, ninguém lá fora. Queria, irmãos, como nós temos feito já algumas semanas, trazer uma palavra para você dentro do que tem nos preocupado muito, sobre os acontecimentos, as coisas que têm ocorrido nas nações, sobre o preparo da igreja, o preparo para o fim. Talvez você está aqui visitando, e eu quero que você entenda que nós temos pregado aqui a palavra de Deus para que você se prepare, porque o Rei Jesus veio na terra, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, mas Ele vai voltar para buscar uma igreja santa e comprometida com Ele. E você que está nos visitando precisa entender isso hoje. Eu quero trazer uma palavra, talvez são informações, mas são informações que eu fiquei uma semana colhendo para poder passar para você, porque nós estamos preocupados com a conduta da igreja do Senhor Jesus na terra, e a maneira que nós que levantamos um dia a mão, recebemos Jesus como Senhor da nossa vida, a maneira como nós temos vivido a partir daí, que na maioria das vezes não tem sido muito diferente das pessoas sem Deus. Então você que está visitando, ou você que já é um cristão há tempos aqui na igreja, eu quero que você fique atento, porque todas as ministrações nós temos trazido aqui dentro da palavra de Deus, devido à preocupação que nós temos tido. Eu quero falar hoje sobre a volta de Jesus e as 4 luas de sangue. Diga assim: a volta de Jesus e as 4 luas de sangue. Quantos já ouviram falar disso? Creio que alguns, né? Ótimo, poucos, bem poucos. Eu quero te trazer uma mensagem hoje, irmãos, que pelo menos encucado, eu creio que você vai ficar. Loidinho, o pessoal do teatro já desceu. E muitos estudiosos da Bíblia estão crendo naquilo que eu vou falar para você hoje. E eu creio que vai ser uma grande advertência para você hoje sobre a volta de Jesus. Como eu disse, nós temos lido, pesquisado, até mesmo no site da NASA, para passar informações para que você se prepare, porque mais rápido do que você imagina Jesus vai voltar. Só o que nos preocupa, irmãos, você já tem ouvido falar disso há algum tempo, mas o que nos preocupa é a falta de preocupação da igreja do Senhor, a falta de preocupação daqueles que professam a fé em Jesus, que dizem que são de Jesus, que creem nele, que entregaram a vida para ele, mas nada tem feito, não tem tido uma mudança de conduta para realmente encontrar com o Senhor. Abre a sua Bíblia em Lucas capítulo 21. Então o tema da palavra hoje é a volta de Jesus e as 4 luas de sangue. Eu vou passar algumas datas, algumas coisas para você, e é bom que você anote. Eu tenho dito para os irmãos na igreja, nós temos ensinado tanto, que é bom que você anote, para você não se esquecer do que você tem aprendido aqui, e estar preparado para aquele dia. Lucas 21, 25. Quantos acharam? Diga amém. Quem ainda não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar mais um pouquinho. Como eu vou levar os textos, eu não vou ficar esperando que você encontre, você vai ficar muito atento, porque eu quero que você saia daqui encucado e talvez preocupado com os acontecimentos. Lucas 21, 25 diz assim:
haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações se verão em angústia e perplexidade, com o bramido e a agitação do mar. Isso aqui está falando de tsunami. Joel capítulo 2, verso 30. Não precisa abrir se você não tiver tempo para isso. Joel 2, 30 e 31. Diz assim: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Isso aqui está falando de guerra. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Diga assim: o sol se tornará em trevas e a lua em sangue. Fala assim, ó, isso é o sinal que antecede a volta do Senhor. Irmãos, preste atenção. Israel é o relógio de Deus no nosso tempo. Talvez você que está na igreja nunca parou para observar os acontecimentos em volta dessa pequena nação chamada Israel. Então, para você que já sabe, ótimo, mas para você que não sabe, Israel é o povo eleito de Deus. Foi através deles que o evangelho se expandiu até nós. Eles são o povo que Deus escolheu para se manifestar. E talvez você não para ouvir nos noticiários as notícias sobre essa nação. Como muitos aqui não sabem nem o que é luas de sangue, eu quero que você, a partir de hoje, comece a observar os noticiários sobre a nação de Israel. Porque, irmãos, Israel é o relógio de Deus. Ninguém é pego de surpresa. Deus anuncia antes aquilo que Ele vai fazer. Então preste atenção, irmãos. Israel, a nação de Israel, e o céu é o mural de recado de Deus. Então eu quero que você comece a observar, porque a Bíblia nos alerta muito sobre os sinais que haveriam no céu. Mas a igreja está absolutamente distraída com os acontecimentos globais, com o que tem acontecido de sinais no céu, e por isso talvez está despreparada e esfriando na fé. Então diga assim: o céu e Israel é o mural de recado de Deus. Então existem, irmãos, hoje 3 povos: Israel, que são os judeus, os gentios, que somos nós, que é o mundo, e a igreja. Diga assim: Israel, a igreja e o mundo. Então eu quero que você saia daqui entendendo que Deus tem enviado sinais no planeta através do céu. E a Bíblia já dizia e diz que esses sinais é o que antecede a volta de Jesus. Com esses sinais que tem acontecido, eu vou mostrar para você no céu, no sol, na lua, nas estrelas, meteoros e tantas coisas. Deus está dizendo com esses sinais: eu venho em breve, eu estou voltando. É isso que Ele está dizendo para a igreja. Queridos, Deus declarou alguns propósitos para o sol e para a lua. O primeiro propósito aqui, que o texto diz, olha o que o texto diz: haja luminares no firmamento do céu, para separar o dia de noite, sirvam eles de sinais, para marcar também estações, dias e anos. Então Deus declarou que o propósito do sol e da lua, primeiro, para fazer separação entre dia e noite. Diga: o sol e a lua é para fazer separação entre dia e noite. O segundo propósito do sol e da lua não é só para isso. Às vezes você pensa: o sol é para mostrar que é dia, a lua é para mostrar que é noite. Essa é a função do sol e da lua só? Não, tem outro propósito para a criação do sol e da lua: para se comunicar
com a humanidade através de sinais e indícios. O sol e a lua também é um mural de recado de Deus. E o terceiro propósito do sol e da lua, para estações, no hebraico é moed, que é tempo determinado, período consagrado, significa uma convocação para festas judaicas. O povo judeu tinha 7 festas. Então entenda uma coisa, irmãos: o sol, a lua e as estrelas não foram colocados no céu para enfeitar o céu, como muitos talvez pensem, ou só para separar o dia da noite. Você sabia disso? Então Deus disse: haja luminares no firmamento do céu para separar o dia e a noite, e sirvam eles de sinais. Agora, Deus criou para sinal, para advertência e para um tempo determinado. Que tipo de sinal é esse que eu estou falando aqui? Que tipo de sinal é esse sobre a volta de Jesus? Que sinais estão ocorrendo com o sol e com a lua e estão ligados à volta de Jesus? O que o sol e a lua têm a ver com a volta de Jesus? Cutuca o irmão do seu lado e fala: você sabia que Jesus está voltando? E diga assim, ó: Deus está sinalizando através do sol e também da lua. A Bíblia diz em Joel 2, vou repetir o texto: mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O que antecede a volta de Jesus? Que sinal é esse? Marcos 13, 24. Eu vou ler os textos, porque depois eu vou colocar umas coisas aqui para você entender. Por isso eu estou lendo os textos antecipadamente. Marcos 13, 24 a 26 diz assim: mas naqueles dias, após aquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo nas nuvens com grande poder e glória. Apocalipse 6:12. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro, como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue. Isaías 13, 9 e 10. Vejam, o dia do Senhor. Irmãos, eu estou mostrando na Bíblia primeiro o que antecede a volta de Jesus. Então, anota esses textos. Isaías 13, 9 e 10 diz assim: vejam, o dia do Senhor está perto, dia cruel, de ira e grande furor, para devastar a terra, destruir os seus pecadores. As estrelas do céu e as suas constelações não mostrarão a sua luz. O sol nascente escurecerá e a lua não brilhará, não trará ou fará brilhar a sua luz. Atos 2, 20 e 21, é o último texto aqui. O sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande, terrível e glorioso dia do Senhor. Diga assim: Deus manda sinais no céu de que Ele está voltando. Então preste atenção aqui, irmãos. Os sinais da volta de Jesus, do sol e da lua, que são esses eclipses, têm a ver com festas judaicas. Então preste atenção no que eu vou te mostrar aqui. Eu disse aqui no começo para você que Israel é o povo eleito de Deus, e que quando você quiser saber os tempos, as estações, com relação ao tempo da volta de Jesus, as ocasiões, quais são os sinais, começa a observar 2 coisas: a nação de Israel e o mural de Deus, que é o céu, o sol, a lua. Então Deus não pega ninguém de surpresa. Deus mostra através de sinais e através da nação de Israel, a nação eleita de Deus, que Ele está voltando. E por que Deus dá sinais, irmãos? Para que Deus sinaliza que Ele está voltando? Para que você se prepare. Diga para o irmão do seu lado: é para você se preparar.
Os sinais é para que você se prepare. Então, irmãos, antes de Jesus vir, ele vai mostrar sinais: eclipse do sol e da lua. Mas preste atenção, esses sinais, eles vêm em determinadas épocas ligadas à nação de Israel. Quantos já ouviram falar das tétrades lunares? Creio que alguns já, né? Se é fuçado em notícia, tétrades lunares. Levanta a mão quem já ouviu falar sobre isso. Quase ninguém. 2, 3, ok. Tem um fenômeno que até a NASA diz. Talvez você diga, mas você está dando informação sobre tétrade lunar, sobre a NASA, porque isso tem tudo a ver com a volta de Jesus para buscar a sua igreja. E se a igreja, aqueles que se dizem igreja, que se dizem cristãos, não estiverem prontos, preparados, santos, comprometidos com o Senhor, esses não serão arrebatados. E me preocupa o fato de que muitas pessoas até vêm à igreja, mas sem nenhum tipo de comprometimento com Deus, irmãos. Nós falamos aqui, o apóstolo já pregou sobre tribunal de Cristo, sobre o grande julgamento, sobre arrebatamento, que eu preguei também, sobre a volta de Jesus. E eu estou trazendo essa informação para você, sobre a volta de Jesus e as 4 luas de sangue, para que você veja que isso tem tudo a ver com o retorno de Jesus. Então você começa a desapegar dessa terra, porque se você tem Jesus como seu Senhor, você vai subir, isso tudo aqui vai ficar. E tem gente presa demais à terra, a profissões, a crescimento. Tem que fazer isso, mas não fique tão apegado aqui, porque o tempo está próximo. No site da NASA tem esse fenômeno chamado tétrades lunares, que são 4 eclipses da lua de um ano para o outro. Então preste atenção nessas informações aqui. Quando esse fenômeno das 4 luas de sangue de um ano para o outro acontecem ligadas a uma data de uma festa de Israel, isso é para a gente prestar atenção. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você entenda, irmãos, para você ver o quanto é sério o que eu vou te passar, que desde Jesus houve apenas 3 tétrades lunares, em épocas específicas das festas judaicas. Quantas eu falei? É muito ou pouco? Num site da NASA, até em outros lugares que eu vi, eles ainda contabilizaram diferente. Eles disseram que em 5.000 anos houve apenas 3 luas de sangue. Agora vamos contar a partir da pesquisa que eu fiz, a partir de Jesus, 3 tétrades lunares, 3 luas de sangue em épocas específicas. Isso é pouco demais. Então vamos lá. Sempre quando algo muito grande vai acontecer com Israel, Deus sinaliza. O que eu disse? Que o céu e Israel é o mural de recado de Deus. Então vamos lá. O texto novamente de Atos 2: o sol se tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Eu quero passar para você as datas que essas tétrades lunares, que essas 4 luas de sangue aconteceram no planeta, para você entender. Então, irmãos, entenda, isso no final você vai entender como está próximo a volta de Jesus. Cutuca o seu irmão, fala: irmão, se prepare. Fala assim: isso não é brincadeira não, irmão. Se você não estiver preparado, pronto, santo, você não vai ser arrebatado. Olha lá. Glória a Deus para quem não vai ser arrebatado, não. Fala assim: misericórdia, Jesus. Misericórdia, né? Daqueles que não vão subir. Então vamos lá. Em 1492 e 93, qual é a data que eu falei? Olha só. Em abril e em outubro, houve a primeira tétrade lunar. Então, olha aqui para mim.
que se comemora em abril? A Páscoa. O que se comemora em setembro? Quem sabe? Os judeus. Vocês não sabem nada da cultura dos judeus? O que se comemora em setembro? A festa dos tabernáculos. Então veja bem, irmãos, são duas festas que os judeus comemoram, 7 festas, mas 2 festas, vocês vão ver aqui através de datas que eu vou colocar, e você pode entrar no site, até no site da NASA, você vai encontrar, para que você entenda que algumas tétrades lunares, essas luas de sangue, ocorreram em períodos de festas judaicas, e Deus está sinalizando alguma coisa e você vai entender. Então em 1492, em abril, em setembro, depois no ano seguinte, em 93, em abril e em setembro, quantas luas? Fala, 4 luas de sangue. Fala assim, ó, abril, setembro de novo, no ano seguinte. Nesse ano aqui, o que aconteceu com Israel? O que aconteceu aqui foi que os judeus, Israel é mandado embora da Europa, é exilado, muitas pessoas são assassinadas, os judeus perdem tudo, exatamente nessa época das luas de sangue. Acontece que logo depois, passa-se o tempo, logo depois que os judeus perdem tudo, estão desmotivados, um judeu chamado Cristóvão Colombo vai lá nos Estados Unidos, funda os Estados Unidos, e esse judeu, Cristóvão Colombo, junto com os judeus, vão para lá, para os Estados Unidos, e ali eles têm paz, eles começam a ser abençoados. Eu quero que você entenda aqui, irmãos, dentro do que eu vou colocar, que sempre que houver luas de sangue, tétrades lunares, casado com festas de Israel, sempre que acontecer isso, vai ter 2 coisas: um juízo para Israel e depois uma bênção. Então nessa primeira tétrade, eles foram exilados, massacrados, assassinados, e logo depois eles foram abençoados, indo para essa terra dos Estados Unidos. Fala assim, ó, sempre começa com desgraça e termina com regozijo. Então nesse ano aqui apareceram 4 luas de sangue no céu. Qual foram as datas que apareceram as luas de sangue? Páscoa e... Fala, abril e... Isso. Olha que interessante. A segunda tétrade lunar aconteceu são 4 luas de sangue. Fala para o irmão assim do lado. Irmão, 4 luas de sangue. Em 1948 e 49. Agora olha aqui para mim, irmãos. Por que eu estou passando essas datas? Porque você vai ver quando termina a 4ª tétrade lunar, e você vai se assustar. Então veja bem, a segunda, em 1948 e 49, um pouco antes, 6 milhões de judeus são assassinados por Adolfo Hitler, alguns anos antes. E depois em 1948, eu já preguei aqui sobre isso, que o Estado de Israel volta a ser nação. Lembra que eu preguei sobre isso? Que Israel voltou a ser nação em 1948. E aí, irmãos, exatamente nesse tempo, onde judeus são mortos, e depois Israel é restaurado e volta a ser nação, aparece 4 luas de sangue. Qual é a data que eu falei? 1948 e 49. Diga assim, ó, começou com juízo, com morte, com assassinato, e terminou com restauração. Ótimo. Nesse ano que eu disse, aparece 4 luas de sangue. A terceira tétrade lunar, que são 4 luas de sangue, foi em 1967 e 68. Então, irmãos, olha, se você for olhar aqui, ó, em 67, em abril e em setembro, 2 luas de sangue. No ano seguinte, abril e setembro de novo, mais 2 luas de sangue. E o que aconteceu nesse período com a nação? Primeiro, foi uma guerra. Quem já ouviu falar daquela guerra dos 6 dias de Yom Kippur? Que é o perdão. Vocês já ouviram falar sobre isso? Então ocorreu essa guerra lá no meio dos judeus. Muita gente morreu. Porém, logo depois,
Jerusalém, que não era mais dos judeus, volta a ser dos judeus. Talvez você diz assim: nossa, mas eu não estou entendendo, eu não conheço nada de Jerusalém, de Israel. Mas precisa conhecer, irmãos. Fala assim, ó, o céu e Israel é o mural de recados de Deus. E a igreja é desinformada. E você precisa saber que a Bíblia mostra através do céu e de Israel o que vai acontecer, irmãos. E eu estou mostrando aqui para você que em 1492 e em 1948 ocorreram luas de sangue, 4 luas de sangue no período desses 2 anos, de um ano para o outro, exatamente nas festas bíblicas, na festa da Páscoa e na festa do tabernáculo. Pergunta para o seu irmão: isso é coincidência? Você acha que é coincidência, irmão? Você acha que Deus trabalha com coincidência? O que será que Deus está querendo mostrar, irmão? Sempre ligando o céu a algum acontecimento na nação de Israel. Nesse ano, então, novamente, tem a Guerra dos 6 Dias e depois a restauração. Jerusalém volta para a nação de Israel. Agora, queridos, isso não é coincidência. Preste atenção. A 4ª tétrade lunar, talvez você nem sabia disso, nem prestou atenção, mas é do seu tempo. A 4ª tétrade lunar aconteceu, ainda falta uma que eu vou te falar agora. Aconteceu em 2014 e 2015. Que ano você está? Que ano nós estamos vivendo, irmãos? Então cutuca o seu irmão e fala: irmão, vamos ficar mais atento no céu. Fala assim, ó, irmão, vamos prestar mais atenção que Deus está falando. Através dos acontecimentos, através do firmamento, do sol, do céu, da lua, das estrelas, da nação de Israel. Deus está comunicando alguma coisa grande para nós, irmãos. Mas nós não estamos atentos. Preste atenção no que eu vou te passar aqui, irmãos. Muitos, eu creio, por exemplo, você deve ter ouvido algumas datas que eu falei, da lua de sangue no céu, do eclipse, mas nem esquentou. Porque muitas vezes nós não ligamos os fatos à Bíblia. Nós não ligamos o fato ao fim dos tempos, ao retorno de Jesus. Sabe qual foi a primeira lua de sangue que apareceu ano passado? O ano passado. Sabe quando foi? 15 de abril de 2014. Que se comemora em abril? Você acha que isso é coincidência de novo? A segunda lua de sangue, o ano passado, foi dia 8 de outubro de 2014. O que eu falei que comemora em outubro? Festa dos tabernáculos. Segunda lua de sangue foi nesse tempo. Agora preste atenção no que eu vou te dizer. Eu vou te explicar uma coisa importante. Esse ano em março, você sabe me dizer o que teve? Em março de 2015? Não? Eclipse solar. Você sabia que março, abril é o ano novo do judeu? É quando começa o calendário deles. Então, em março desse ano, teve o eclipse solar. Olha só onde eu vou chegar. A segunda lua de sangue aconteceu em abril de 2015. Quantos meses fazem? 4 meses. Em abril de 2015 teve a terceira lua de sangue. E quando foi essa lua de sangue? Na Páscoa. Abril de 2015. Então veja só. Até agora eu disse que teve a primeira lua de sangue. Irmãos, olha só. Eu disse que desde Jesus, e alguns lugares falam que fazem muitos 1000 anos, que somente 3 tétrades lunares teve. E depois de todos esses anos, está acontecendo agora no nosso tempo. O que será que vai acontecer no nosso tempo, irmãos? Eu estou com o cabelo em pé. Porque quanto mais eu leio, eu tenho estado muito preocupada. E às vezes eu estou conversando com meu esposo ou com a minha sogra, falando alguma coisa, e parece que eu não tenho outro assunto. Porque eu tenho me preocupado muito com o que eu tenho visto acontecer. Irmãos, depois de anos, 3 tétrades lunares, e agora no meu tempo, no seu tempo,
mais 4 luas de sangue e no meio um eclipse solar. O que isso quer dizer? Então, dia 15 de abril do ano passado, primeira lua de sangue na Páscoa. Depois, em outubro, segunda lua de sangue na festa dos tabernáculos, ligada a Israel. Depois, esse ano em março, eclipse solar. E em abril, a Páscoa, a terceira lua de sangue. Para quem está entendendo a mensagem, quando seria a quarta lua de sangue? Em setembro. E diz o site que em setembro desse ano nós teremos a quarta lua de sangue. E alguns lugares dizem no site que ainda em setembro teremos mais um eclipse solar. Agora preste atenção, irmãos. As 4 luas de sangue aparecendo exatamente nas festas bíblicas. 2 festas bíblicas. Quais são elas? Muito bem, você está aprendendo. Quais são as datas das festas bíblicas que está ligada a Israel, que as luas de sangue estão aparecendo? Páscoa e tabernáculo. Agora preste atenção numa coisa. No meio das luas de sangue, o que não aconteceu anteriormente, fala para o seu irmão, preste atenção nisso. O que não aconteceu nas outras tétrades lunares, acontece agora, que no meio das 4 luas de sangue aparece eclipse solar. Então preste atenção, olha aqui para mim para você entender isso. Lua de sangue é juízo para Israel. Todas as vezes que apareceram essas 4 luas de sangue, teve juízo para a nação de Israel. Mas eclipse solar é juízo para as nações da terra. E preste atenção, irmãos. Depois de tantos anos, no meio da... Irmãos, já aconteceram muito eclipse solar. Não estou falando de qualquer eclipse. Eu estou falando de um eclipse ligado às 4 luas de sangue, ligado às festas judaicas. É dessa que a gente se preocupa. Essa que está ligada ao retorno de Cristo. Então preste atenção, irmãos. A lua é juízo para quem? Para quem? Fala para a nação de Israel. E a eclipse solar é juízo para quem? Ligada às festas, como eu disse. Então fica atento. Apenas 3 vezes o sinal da lua ensanguentada apareceu no céu. E nessas 3 vezes que a luz de sangue apareceu, foram 3 situações que estavam envolvendo Israel. E nenhuma dessas vezes apareceu o eclipse solar. Qual é o problema disso, irmãos? As profecias têm a ver, na Bíblia, com sol e lua. E assim como eu disse que a lua é juízo para Israel e o sol é juízo para as nações, o que isso nos diz? Será que a profecia está querendo falar alguma coisa, irmãos? Será que quando Deus fala na Bíblia a respeito do sol e da lua, da eclipse solar, das luas de sangue, e dentro do calendário das datas que eu passei, que até a NASA aponta, estão todas ligadas às datas de Israel? O que será? Será que a gente deve estar alerta? Será que eu e você precisamos estar alertas aos acontecimentos globais, irmãos? Muitos de vocês viram as luas de sangue, já ouviram falar, talvez no ano 2014 ouviram sobre isso, no início desse ano, mas provavelmente disseram que era normal. Mas a Bíblia diz que não é normal, que isso está apontando para o tempo do fim. Alguma coisa está para acontecer na terra. Então eu vou te colocar algumas coisas que eu pesquisei. Eu disse para você que em março teve um eclipse solar. E eu disse que eclipse solar é juízo para quem, irmãos? Para as nações. Então vai lá na internet e pesquisa de março para cá o que está acontecendo nas nações. Dá uma olhadinha. Começa a pesquisar no início desse ano até agora o que tem acontecido. Eu vou te passar um pouquinho. Na Ucrânia, em março, quando foi o eclipse solar?
Quero que você preste atenção, porque é juízo para as nações, e o Brasil está incluído nisso. Viu, irmãos? Em março, lá na Ucrânia, mais de 6.000 pessoas mortas em conflitos. No Nepal, terremoto com 1.800 mortos e 5.000 feridos. Esse terremoto foi sentido na Índia e no Paquistão. Alguns acontecimentos também que tem tido lá no Japão. O Japão, um país tão forte, né, tão bem preparado, mas que a terra tem tremido. Nas Filipinas, um tufão atinge 6 ilhas. Na Rússia, um meteoro que danificou a terra. Asteroides atingindo a terra. Lá na Indonésia, erupção de um vulcão depois de 4 séculos inativos. No Estado Islâmico, ele executa mais de 1.800 jovens. Lá no Chile, no dia 23 de abril, um vulcão em erupção. Aquecimento global, crise econômica mundial. E no Brasil a gente já está vendo. Jesus está mandando sinais de que Ele está voltando. Será que você está vendo ou você acha que essa crise é só porque a Dilma é péssima? Não é não, irmãos. Irmãos, a gente precisa se preparar. 3 ocasiões apenas ocorreram essas 4 luas de sangue. E em 3 eventos da nação. Será que Deus não está comunicando com a igreja, irmãos? Você sabia que a comunidade de Israel está alerta? O povo escolhido de Deus, que são os judeus, eles estão alertas. Deus tem absoluto controle das nações, irmãos. Você sabia que o universo, o sol, a lua, tudo é como uma marionete nas mãos de Deus. Deus tem controle absoluto de tudo. E quando eu vejo as pessoas desesperadas pela sua própria vida ou condição de que está vivendo, eu quero te falar uma coisa: Deus tem absoluto controle da sua vida, da sua empresa, da sua família, o mundo, as nações, o globo terrestre, a lua, o sol. É uma marionete nas mãos de Deus, irmãos. Deus tem controle absoluto de tudo. E lá em Gênesis 1,14 diz assim: haja luminares no firmamento, no céu, para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão. Eu não estou falando isso para te assustar. É para te preparar. Porque crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, estão brincando com o cristianismo. E o evangelho é coisa séria. Irmão, preste atenção. Deus está sinalizando que Jesus está voltando. As coisas estão acontecendo rápido demais. Não veja isso como uma coisa normal, irmão, porque não é. Fala para o irmão do seu lado: se prepare, irmão. Coloque sua cabeça no óleo. Irmãos, quantos já ouviram falar de Ezequias na Bíblia? O que Ezequias pediu para Deus? Ele ia morrer, estava com uma enfermidade para a morte, e ele pediu uma coisa para Deus. O que Ezequias pediu a Deus? Mais quantos anos? Ele falou assim para Deus: Senhor, me dê mais 15 anos. Aí Deus falou, sabe o que para Ezequias? Tudo bem, Ezequias, você quer que eu coloque o sol 10 graus para frente ou 10 graus para trás? Aí Ezequias fala assim: Deus, eu quero que o Senhor retroceda 10 graus o sol. Aí Deus retrocedeu o sol 10 graus. Quando já viram aquele filme antigo do Superman, que era o Christopher Reeve, né? Ele morreu, não morreu? Morreu, né? Era ele na época, e num determinado momento a mulher que ele amava lá morreu, e ele sobe lá, né? Superman, né? Ele sobe lá, ele gira, vocês lembram disso? Ele gira o globo, gira para os anos voltarem, o tempo voltar e para a mulher não morrer. E sabe o que Deus fez, irmãos? Quando Ezequias pede mais 15 anos, e ele fala: Deus, então retroceda 10 graus o sol. Você sabia que numa pesquisa, 10 graus que Deus pega o sol com a mão e retrocede? Você sabia que os 10 graus que Deus retrocedeu são exatamente 15 anos de vida? Se você pesquisar, você vai ver isso.
Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que Deus tem um controle absoluto de todo o firmamento, da terra, do sol, da sua vida, da sua empresa, dos seus filhos, do seu casamento, da sua vida. Deus tem um controle da terra, irmãos. Tudo está diante de Deus. Para um homem, Deus mexeu o sol. O que Ele pode fazer por você, irmãos? Sabe, queridos, o que eu quero mostrar para você hoje? Para você ver como Deus se comunica através do céu. Quando os reis magos estavam à procura do Jesus que nasceu, eles foram guiados pelo quê? Pela estrela. E quando eles chegaram no local, o que aconteceu, irmãos? A estrela parou. Deus manda sinais. Sabe qual é a questão? Olha aqui para mim. Você está atento aos sinais. Você está atento ao que está acontecendo nas nações. Você está atento à crise mundial que tem ocorrido. Você está atento às luas de sangue que tem acontecido. Você está atento aos eclipses que tem acontecido. Você está atento àquilo que tem acontecido na nação de Israel, irmão. Ou você vem à igreja apenas para ouvir uma palavra confortável, gostosa, mas que não vai te levar para o céu. Eu quero te levar para o céu, irmãos. Como eu quero que você entenda e se posicione e veja o que está acontecendo. Então preste atenção, irmãos, que eu estou acabando. Em setembro agora de 2015, está previsto pela NASA um eclipse do Sol e Lua de sangue. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Eu quero que você entenda isso. Às vezes é difícil, complicado de entender, é muita informação. Mas para mim é importante que você entenda que as luas de sangue são os sinais de juízo de Deus para Israel. E o eclipse solar é juízo de Deus para as nações. E isso, casado com as festas judaicas, é de se preocupar. Então preste atenção aqui. Quantos de vocês já ouviram falar do ano do jubileu? Quem já ouviu falar do ano do jubileu? Eu te disse que o céu, Israel, é o mural de recados de Deus. Então entenda uma coisa. Vocês sabem que o judeu, ele trabalha 6 dias e descansa 1, que é o Shabat, né? Todo mundo acredita que saiba que de sexta para sábado o judeu descansa, não trabalha, é o Shabat. Assim como tem o Shabat semanal, tem o Shabat anual. Então preste atenção, em 7 anos o judeu trabalha. Isso foi uma ordem que Deus deu para eles. Você vai entender porque eu estou te falando isso agora. Deus deu uma ordem para o judeu que ele deveria trabalhar 6 anos e descansar a terra 1 ano, as plantações. E nesse ano de descanso da terra, era para ele deixar os pobres plantarem nas terras. E aí, irmãos, deixa eu falar uma coisa, eu vou resumir isso para não ficar extenso. De 7 em 7 anos, tem o ano jubileu, que são 50 anos, onde toda a dívida é perdoada. Fala para o irmão, glória a Deus. Fala, irmão, esse negócio é bom, hein? Veja bem, irmãos, por que eu estou te dizendo isso? Eu quero que você entenda que apesar de ser algo judaico, apesar do ano do jubileu, 50 anos ser algo judaico, eu quero que você entenda uma coisa aqui. Desde que os judeus, preste atenção, porque o judeu, Israel é o mural de recado de Deus para você e para mim. Então preste atenção numa coisa, desde que os judeus foram expulsos da terra, eles nunca mais contaram o ano do jubileu. Então preste atenção no que eu vou te dizer, porque isso é para agora. Então os judeus pararam de contar o ano do jubileu, pararam de fazer o que Deus mandou, de descansar a terra 1 ano. E aí, irmãos, quando Jerusalém voltou a ser de Israel, eles começaram a contar 50. Quando nos meados dessa data vai ter eclipse do sol e lua de sangue. Então em setembro vai ter eclipses,
Será o ano do jubileu para os judeus. Diga: Israel e o céu é o mural de recado de Deus. Diga: Israel e o céu é o mural de recado de Deus. Por que eu estou falando isso, irmãos? Eu não sei o que vai acontecer em setembro. E eu não sou Nostradamus, eu não marco data de nada. Eu não sei nada. Mas eu quero que você fique atento aos sinais. Alguma coisa vai acontecer em setembro. Tem muitas coisas casando com os acontecimentos dos judeus. Tem a festa do jubileu, tem a lua de sangue, tem eclipse do sol. Deixa eu falar uma coisa para você, irmãos. Deus não se atrasa. Ele está avisando que nós tínhamos que olhar para o céu e ver os sinais da sua vinda. E Jesus vai vir e vai arrebatar a sua igreja. E aí, lembra que eu preguei? Uma coisa é o arrebatamento, outra coisa é a volta de Jesus. E é isso que as pessoas não perceberam. A volta de Jesus para julgar as nações é uma coisa, o arrebatamento é uma outra coisa. Por isso que eu quero que você entenda que isso está mais perto, porque é antes da volta de Jesus. Eu já falei sobre isso. Agora, Deus não se atrasa. Fala para o seu irmão: Deus não se atrasa. Então olha, Deus vai arrebatar a igreja. A igreja não é quem vem na igreja, é quem é salvo, remido, santo e está preparado para subir. Se você começar a estudar a Bíblia, você vai ver que dá medo de pensar: será que eu estou? Jesus arrebata a sua igreja. A igreja sobe com ele para as bodas do Cordeiro. Lembra que eu falei? A igreja sobe como noiva de Jesus. E lá no céu ela se casa com o Cordeiro e se torna esposa do Cordeiro. E aí nós vemos que Jesus volta com a igreja. E a igreja junto com Jesus, ela vem para guerrear junto com Jesus pela nação de Israel. Querido, é para isso que nós estamos aqui. Sabe por que eu estou passando datas que talvez é chato de se ouvir? Mas para você ficar alerta, irmãos. Para você ficar alerta e preparado. Porque a gente às vezes está correndo tanto atrás dessa terra, de construir, de ter, de fazer, e está desatento, não está olhando para o mural de recado de Deus, não está olhando para o que está acontecendo no mundo, na terra, nas nações. Você sabia que Jesus, quando voltar, diz a Bíblia, que ele, quando voltar com a igreja para guerrear por Israel, ele vai pisar no Monte das Oliveiras. E tem um texto tão lindo, que ele pisa no Monte das Oliveiras, o monte se racha, e naquele momento ele salva o povo de Israel. Começa a ler, irmãos. Você vai ver que o tempo está próximo. Nós precisamos nos consertar, irmãos. Por que nós estamos passando informações, levando você que está visitando, ou você que já é da igreja? Porque você precisa não só aceitar Jesus, mas andar com Jesus, caminhar com Jesus, viver a vida de Deus, dar testemunho dentro de casa, dar testemunho para as pessoas, porque o tempo está acabando, irmãos. Se conserte, porque Jesus está voltando. Fica de pé. Em setembro, nós teremos eventos importantes na história. Lua de sangue, eclipse de sol, agravante do ano do jubileu. Alguma coisa vai acontecer. E se Jesus não voltar nesse ano, nós vamos continuar pregando, falando da salvação, levando pessoas para o céu, falando de arrependimento. Mas se ele voltar, nós precisamos nos consertar. Fale de Jesus para sua família. Fale de Jesus para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos. O tempo está próximo e nós vamos nos preparar. É tempo de arrependimento e de conserto, irmãos. Aquele vizinho que o apóstolo contou, não é à toa que Deus estava incomodando para orar por ele, para levar ele para Jesus, mas ele não quis. Talvez
Talvez ele pensou que ia viver mais 10 anos. Mas eu acho que nós não temos mais 10 anos. E ele não teve tempo. Eu quero que você abaixe a sua cabeça. Eu quero orar por você. Mas antes eu quero que você olhe para dentro de si e veja se você está preparado. Irmão, em nome de Jesus. Nós estamos em agosto, irmão. Jesus está dando sinais que alguma coisa vai acontecer. O nosso país, irmãos, não sei se você sabe, mas ele é ligado aos países da esquerda. Nosso país é ligado a Cuba, Venezuela. Não é a favor dos Estados Unidos. E queridos, o nosso país, dentre todos os outros, vão se levantar contra a nação de Israel. Porque isso está na Bíblia, o que vai acontecer. Mas eu quero que você se prepare para subir antes que essas coisas aconteçam. Quero fazer um apelo para você. O Espírito Santo conhece você. Como que você está vivendo sua vida cristã, irmão? Se você nos visita, você não pode sair daqui sem dar sua vida inteiramente para Jesus. Agora, se você é crente e está vivendo como mundano, se você é crente e tem tido condutas que desaprovam, que te desabonam, que é contra a palavra de Deus, eu quero te convidar a pedir perdão e se preparar para as coisas que estão por vir. Enquanto nós estamos adorando o Senhor, duas coisas. Você que quer dizer: Senhor, eu não quero sair daqui sem te receber como Senhor. Eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha conduta. Eu quero ser um cristão autêntico, verdadeiro. Eu pensava que eu estava aqui na terra de passagem. Eu estava aqui só para viver, morrer e acabou. Mas agora eu estou entendendo que é uma escolha e que eu preciso entregar a minha vida para Jesus. Se você é essa pessoa, você vai vir aqui na frente. Agora, a segunda pessoa é você que é crente e fala: Senhor, eu estou preocupada com a minha vida, eu quero subir. E aí você vai vir e pedir perdão por coisas que estão no seu pensamento. Glória a Deus. Talvez você tenha sentimentos feios dentro de você, condutas ruins. Talvez você tenha vivido uma vida errada. Irmão, em nome de Jesus, está chegando o dia que não vai mais dar tempo desse apelo acontecer. E se você quer fazer um conserto e quer a partir de agora ter uma vida de um crente fervoroso, que ama a Deus, não quer ser um frequentador de igreja, corre aqui para frente e se conserte enquanto você pode. Faz isso enquanto nós adoramos o Senhor. Talvez você ache que está muito bom a sua vida, mas eu quero te dar um recado. Não está, não. Tem muita gente que vai ser reprovada por Deus e pensa que está tudo bem. Se você não está na vida fervorosa não é só vir na igreja. Lembra que eu falei das virgens? Tem que ter muito óleo. Não basta estar na igreja. Você vai vir aqui, vai pedir perdão, de joelho, em pé, sentado, do jeito que você quiser. Faz um concerto com Deus agora.